Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor. Meus irmãos, hoje, apesar de nós não sermos judeus, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, nós celebramos a última Páscoa, Então, hoje nós demos uma pausa nas exposições em Tiago, e hoje eu convido os irmãos a abrirem no livro das últimas coisas, o livro das revelações, o livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos estar lendo dos versículos 1 até o versículo 14. Então, repito, Apocalipse 5, nós vamos ler o capítulo inteiro, ou seja, de 1 até o 14. Eu vou começar a leitura e os irmãos vão me seguir. O título sugerido pelo autor é A Visão do Livro Selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Vamos juntos comigo, irmãos? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e o adoraram. Vamos fazer uma oração, irmãos. Bondoso Deus, soberano Pai, Tu és santo, meu Senhor. E nós nos colocamos diante de Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, meu Deus, mas que é inacessível, senão pelo Teu Espírito, meu Senhor. Tende misericórdia de nós, Pai, e nos concede, mediante a graça que é em Cristo, meu Deus, a capacidade de entender os Teus ensinamentos, meu Deus. Derrama Teu Espírito, meu Deus, e ilumina os nossos olhos, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende misericórdia de mim, meu Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Pai. Livra-me do engano, meu Deus, e concede-me, meu Deus, responsabilidade para falar do Senhor na Tua presença, Pai. Nos conduz nessa noite, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém.
Amados irmãos, nós vivemos em um tempo em que Apocalipse é um sinônimo de destruição. As pessoas definem histórias com esse título de Apocalipse, nas quais o mundo passa por grandes tragédias. Poucas pessoas sobram para viver em um cenário com poucos recursos, diversas batalhas, simplesmente para sobreviver. Contudo, o conceito bíblico é tão distante disso quanto a mentira é distante da verdade. O livro de Apocalipse é por si um livro de louvor e de esperança. A palavra Apocalipse, ela significa tirar o véu, revelação. Deus está mostrando a sua soberania, o seu plano e a consumação dos séculos. Veja, Jesus é apresentado como aquele que se relaciona diretamente com a sua igreja, que conhece todas as suas obras, e mais do que isso, ele é mostrado como aquele que tem autoridade para consumar os planos redentivos de Deus. Cristo é o Cordeiro que foi dado como morto, mas ressuscitou. E nesse dia em que o povo judeu celebrava a Páscoa, eu quero convidar vocês a contemplar o que a gente leu nesse texto, o Cordeiro de Deus, o Cristo exaltado. Então o tema de hoje é Cristo, o Senhor da história. Um pouco de contexto, meus irmãos, para nos ajudar a compreender um pouco melhor esse livro. Esse livro ele foi escrito, estima-se, por volta do ano 70, mas por que isso é importante, Igor? Era uma época de intensa perseguição. Não se sabe ao certo se ele foi escrito ao longo do governo de Nero ou de Domiciano. Nero é bem provável, mas o fato é, os nossos irmãos da igreja primitiva estavam sob intensa perseguição. Muitos estavam sendo mortos por causa do testemunho do Senhor, por pregar o Evangelho. Então, dentro desse contexto, vem essa carta para trazer esperança ao povo, que Deus está no trono da história e nada jamais fugiu do seu controle. Essa história caminha para um fim glorioso. Uma coisa que é importante ter em mente quando nós lemos o livro de Apocalipse é que trata-se de um gênero específico. Como assim, Igor? Quando você lê lá no livro de Cânticos e você vê que as muitas águas não poderão afogar o amor, você não imagina alguém tentando afogar o amor nas águas, né? Você sabe que aquilo ali é uma figura, é um gênero poético. Do mesmo modo, a gente tem textos que são narrativos, textos que têm relatos que são históricos. Ele está simplesmente descrevendo. Coloca-se genealogias, coloca-se localizações geográficas para que insira-se o texto dentro da história. Como, por exemplo, os evangelhos. Os evangelhos são textos que são narrativos, eles descrevem o ministério do nosso Senhor. Agora, nós temos o gênero apocalíptico, como a gente tem a segunda parte de Daniel, e agora a gente tem o livro de Apocalipse, que ele se caracteriza por alegorias, ou seja, é um erro tomar as figuras que são aqui apresentadas literalmente. Ninguém acha que Jesus tem uma espada saindo da boca, como é apresentado no capítulo 2. São alegorias que apontam para determinados atributos das pessoas. E esses símbolos, eles devem ser interpretados à luz da antiga aliança, do Antigo Testamento, e também do tempo da escrita. Então, lembrando, é um gênero específico. Segundo ponto, os números aqui também eles têm significados particulares. A gente não deve imaginar que os números aqui são coisas literais. 4 em Apocalipse, por exemplo, representa a completude, 7 a perfeição, a gente tem o número 24 que vai aparecer como a totalidade do povo de Deus, como a igreja do Senhor. Então é um livro onde os números e as quantidades têm significados particulares, eles não devem ser entendidos literalmente. Um pouco mais, a organização desse livro são 7 ciclos. O livro de Apocalipse não é um livro linear, na interpretação que nós seguimos, que os presbiterianos seguem. Ele é um livro que ele contém 7 ciclos progressivos. Ele vai contar a mesma história, que vai se repetindo ao longo do livro, avançando a cada vez. Então, nos capítulos 4 até o capítulo 8, que é onde a gente está lendo, a gente tem a primeira vez que a história é contada. A história que vai ser contada aqui é a história de Deus reinando, da redenção do seu povo, e vai avançar um pouco, até a execução do juízo, dos decretos de Deus que acontecem assim que Cristo ascende aos céus. E cada vez que a gente conta essa história, a gente vai avançar um pouco ou enfocar em um aspecto diferente. Então,
esse é um panorama geral do livro que a gente está lendo. Então, com isso em mente, depois a gente pode se aprofundar, mas por hora, memorizem esse pouquinho de informação aí. No início de cada ciclo, a gente sabe que tem uma visão do céu. Se você ver no capítulo 4, a gente tem aí: depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente vi uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, com uma trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Cada início de ciclo, ele se configura pela mesma coisa. Vocês vão ver aí no capítulo 8, versículo 2, no capítulo 11, depois quando vocês quiserem averiguar, no início de cada ciclo se repete uma visão do céu, e então a narrativa retoma. Então aqui a gente está no primeiro ciclo, no capítulo 4. E o que é importante que a gente tenha para que a gente entenda melhor o que a gente leu? O capítulo 4 é o capítulo da Bíblia que mais repete a palavra trono em toda a Escritura. Aqui é retratado um Deus que governa a história. Ele fala: meus irmãos, vocês estão sendo perseguidos, os homens parecem estar no poder, o evangelho parece estar sendo suprimido. Então João vê um trono, vê um Deus que governa sobre todas essas coisas. Vejam, nada fugiu do controle. Deus é o Deus que governa a história. E diante desse Deus também é retratado 24 anciãos assentados em tronos. Como já adiantei para vocês, a gente tem aqui as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando a totalidade do povo de Deus. Ou seja, Deus reina e o seu povo está na sua presença, como nos é descrito, assentada nas regiões celestiais. Ou seja, nada está fugindo do controle, gente. Deus contém a história nas mãos e nós estamos na presença desse Deus. No final do Apocalipse 4, versículo 11, nós temos ainda o Deus da criação retratado. Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então veja, é colocado aqui um louvor ao Deus que cria todas as coisas, que é soberano, que está assentado no trono, e Ele é digno de fazer tudo e de receber toda a glória, porque Ele que fez tudo, e Ele reivindica a glória da sua criação para si. Então, com isso, com esse pano de fundo que a gente já colocou, tanto do gênero quanto do capítulo 4, a gente entra agora no nosso texto. Vamos ler agora o versículo 1 novamente, juntos. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então veja, o Deus que ele foi descrito assentado no trono é descrito segurando um livro em sua mão direita, a mão da força, a mão do poder, do Deus onipotente. E quando você lê livro aqui, meu irmão, você deve lembrar que naquela época um livro não é como nossa Bíblia de hoje em dia, né? Um livro era um rolo, né? Nós tínhamos um grande rolo e ali ele era lacrado. Esse livro aqui está lacrado, o livro em questão que nós estamos analisando. Então você imagina um grande papiro, um grande pergaminho enrolado e com um lacre preso. Essa é a figura que ele está colocando. E Deus está segurando esse livro em sua mão direita, a mão do poder. Estar escrito por dentro e por fora implica que não há espaço para que mais nada seja adicionado. Então não há mais nada que deva ser acrescentado. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha sempre que olhar para o Antigo Testamento para entender quais eram os símbolos? O que seria esse livro então? Vamos olhar primeiramente para o profeta Ezequiel. Ezequiel 2:10, a gente tem a figura similar, e lá diz: estendeu-se diante de mim e estava escrito por dentro e por fora, nele escritas as lamentações e suspiros e ais. Então o livro de Ezequiel, ele traz esse rolo que o Senhor entrega, escrito por dentro e por fora, como os decretos do Senhor, dentro daquele contexto, para a condenação do povo de Israel. Então o rolo escrito por dentro e por fora representa os decretos do Senhor que são inalteráveis. Lembra? Não há espaço para que nada seja adicionado. E nesse contexto aqui ele representava a condenação do povo de Israel. Mas a gente tem um pouco mais próximo ainda do livro de Apocalipse. Encontra-se lá em Daniel,
12, versículos de 2 a 4, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e olha lá, e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então veja, aqui a gente tem uma promessa dita para ressurreição. Como isso acontecerá? Nesse contexto, isso está oculto. O livro está selado, aguardando seu cumprimento. Alguma coisa tem que acontecer. Então, quando a gente sobrepõe esses textos antigos, a gente entende, e uma interpretação mais provável é que esses rolos aqui, esse livro, ele trata-se dos decretos para a redenção do povo de Deus, o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo, o governo de Deus ao longo da história que culmina na redenção. Então nós estamos falando sobre o livro que traz os decretos para redimir a sua criação caída. Mas aí você pode lembrar de um outro versículo. Igor, você falou que os números, eles representam alguma coisa nesse livro. E são 7 selos. Então, o que esses 7 selos querem dizer? 7 selos querem dizer completude, perfeitamente. Lembra? Eu falei, número 7 em Apocalipse, perfeição, completude. 7 selos, o livro está completamente selado. Então, veja, não há espaço para alteração, os decretos estão ocultos e não há, a priori, uma esperança. O livro está fechado. Então, esse livro introduz uma cena, a priori, que nós não sabemos como os decretos redentivos seriam abertos. E os versículos 2 e 3, eles vão progredir nesse relato. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Vamos ler junto o que o anjo proclamava? Quem é digno... Leiam 3 também. Então vejam, meus irmãos, abrir o livro e desatar esses decretos representa realizar esses decretos específicos. Então, o que está sendo colocado aqui? Os planos de Deus para a criação decaída não são capazes de serem tomados por ninguém. O anjo clamou em alta voz perante toda a criação. E não houve ninguém apto. Não houve ninguém, nenhum homem que já pisou aqui foi encontrado digno. Nenhum dos anjos, Miguel, Gabriel, nenhum dos profetas, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, nenhum de nós aqui podia abrir o livro, porque ninguém é digno perante o Senhor. Ninguém tem esse direito. E isso é um ensino que é trazido por toda a Escritura. Então veja que esse capítulo 5, de certo modo, é um resumo do que acontece em toda a Escritura. Então veja, existem os planos redentivos de Deus para a criação decaída, mas eles estão completamente selados, e ninguém é digno de tomar a cabo, de levar esses planos a acontecer. Gênesis 6, lá no início da Bíblia, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Coração é tudo que o homem é, tudo que o homem fazia era contaminado pelo pecado. Gênesis 8, depois do dilúvio, você pode dizer, não, mas Noé foi encontrado justo. Algumas pessoas acham que Noé era imune à corrupção. Não, não é o caso. Deus apenas usou de misericórdia para com ele. Vejam que é colocado: e o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Noé foi um homem justo porque ele encontrou a misericórdia do Senhor, porque Deus usou de misericórdia para com ele, mas o coração dele também era mau. Então veja, Jeremias diz um pouco mais à frente: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então veja, mais uma vez, a Escritura dizendo: o homem é mau. Salmo 51, versículo 5:
Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi sabe que ele já nasceu pecador. Não é uma condição que veio através daquele ato, mas apenas uma manifestação do que ele já era. Ele nasceu em pecado. No Novo Testamento, Romanos 1, versículo 18 a 20 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então veja, a universalidade do pecado e a miserabilidade do homem é um ensino que é trazido em toda a Escritura, não é apenas um texto. A Bíblia deixa muito claro que o homem, por si só, é mau. Se Deus não usar de misericórdia, o homem vai seguir os caminhos do seu coração e o homem jamais vai se voltar para esse Deus misericordioso. Dizer que Deus é bom deveria nos fazer tremer, porque nós não somos. E esse Deus Santo tem os olhos que não podem ver a iniquidade. Por isso que nós temos homens do Senhor, quando têm uma visão do céu, falam: tenha misericórdia de mim. Ou como Isaías: certamente morrerei. Porque Deus é um Deus santo. E o conhecimento da miserabilidade é essencial para que haja, então, um gozo da redenção. Quando Pedro reconhece que aquele que acabou de fazer o milagre dos peixes era o Senhor, ele se queda aos seus pés e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E essa é a postura adequada diante da santidade de Deus. E esse é o ensino que está sendo trazido nesses breves versículos. Nos versículos 2 e 3, que nós lemos: ninguém é digno de desatar os planos de redenção para Deus. Ninguém consegue cumprir o pacto das obras. Ninguém consegue. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. E qual é a reação perante isso? Versículo 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então veja, ninguém, gente, ninguém pôde. Todo homem é pecador, nem mesmo os anjos podiam tomar parte. Os anjos não estavam no nível de tomar parte naqueles planos. O homem é incapaz de ir até Deus. Ninguém é digno nem sequer de olhar para esse livro. Não existe esperança de salvação por obediência, por obras. Não, ninguém pode se salvar pelo seu bom comportamento. E sem isso, o que resta é o inferno, porque Deus é santo e a sua justiça será executada. Então veja qual é o paradigma que está colocado. Deus tem um plano para salvar pecadores, mas ninguém foi achado digno. Então João se desespera. O que isso quer dizer? Resta condenação. Resta condenação, porque ninguém consegue, ninguém é digno. Estou perdido. E João chora. Esse é o entendimento que o Senhor nos traz, na miserabilidade e do que nós merecemos, a punição eterna. Hoje nós vivemos o tempo da misericórdia. Deus hoje refreia a sua justiça e é longânimo, mas vai ser chegado o dia do juízo, onde então a justiça de Deus se executará. E ou você está sob Cristo, ou você pagará o preço por toda a eternidade. Esse é o que faz João chorar. E veja, quem não chora com João, ao entender a profundidade do pecado, não pode desfrutar da solução que o Senhor proveu. Quem verdadeiramente não entende qual é seu estado diante de Deus e o que merecia, talvez ainda não tenha entendido o que de fato Cristo fez. Não tem entendido de fato o que você merecia. Cristo não foi um exemplo de amor, não. Cristo é muito mais do que isso, como esse texto aqui está dizendo. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Vejam, meus irmãos,
a gente tem uma descrição, um dos anciãos da igreja que guarda o testemunho de Deus, e veja que esse detalhe importante da igreja, que ele diz duas informações que remetem ao Antigo Testamento e às profecias que eram dadas aos judeus. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Haviam profecias que diriam que da tribo de Judá viriam o Messias. Lá em Gênesis 49 diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-te e deita, como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então nós temos uma profecia de que o Messias viria da tribo de Judá. E mais para frente nós vamos ter a mesma profecia feita a Davi e sua descendência. A raiz de Davi, a raiz é aquilo que fica quando a planta é cortada. Veja, o cativeiro dissipou o seu povo, mas Deus conservou o remanescente. E Cristo é um descendente direto de Davi. Então, o que esse ancião está apontando é que Deus cumpriu a sua promessa. Veja, primariamente, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Deus cumpriu aquele que era prometido pelo próprio Senhor, nenhum homem de fato foi achado digno. Mas aquele que o Senhor prometeu que viria, veio, e ele venceu. E ele venceu, e ele pode abrir esse livro, e ele pode desatar os 7 selos. Ele pode levar a cabo os planos de redenção de Deus para o seu povo. Ele, e somente ele. Cristo é o único que foi achado digno. Apenas nele há salvação. Veja então, para que nós nos aprofundemos nesse texto, na importância que é dada ao Senhor, a gente já falou sobre os 7 selos e a completude de isso estar fechado. Veja que o versículo 6 agora vai dizer: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então, o número 4, como eu falei para vocês, ele representa a completude, a totalidade no livro de Apocalipse. Então, de frente a esse trono glorioso do Deus eterno, Criador, que fez todas as coisas, então, é visto um cordeiro. Sobre toda a criação, é visto um cordeiro. Então, imagine a cena da visão. João, estava chorando, alguém diz, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E quando ele vira para olhar, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Então, veja, o Cordeiro de Deus que sofreu a morte em seu corpo, que recebeu a ira de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Então, o Cordeiro é aquele que vai remir os pecados. Isaías 53, o texto já foi lido hoje, diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, meus irmãos, isso aqui está em Isaías, no Antigo Testamento. É uma profecia sobre o servo sofredor. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, ele não foi esmagado por homens, ele não é um bom exemplo. O próprio Deus derramou a ira que cada um daqueles que foi salvo mereciam sobre o seu próprio Filho, conciliando a sua justiça, conciliando a justiça com o seu amor. Cristo na cruz, antes de expirar, ele afirma: está consumado. Essa expressão, ela remete à completude dos requisitos para que alguma coisa seja alcançada. Está consumado, como se Cristo dissesse: todo o requisito foi cumprido. Tudo o que era necessário foi feito. E então, quando Cristo fala isso, o relato de Lucas nos mostra o véu do santuário, que era colocado para separar o santo dos santos. O local da presença de Deus é rasgado de cima a baixo.
agora o povo pode ter acesso ao Pai. Todo requisito foi cumprido pela morte de Cristo Jesus. Veja que Cristo venceu morrendo mediante a ira de Deus. Um cordeiro para salvar uma família no Egito, lá na nossa primeira Páscoa, né? Para que a ira de Deus não se manifestasse, e um cordeiro para salvar todos os filhos de Deus. O cordeiro pascual é o Senhor. Mas a história não para por aí. Esse cordeiro que foi dado como morto, a expressão tendo sido como morto, ele deixa entender que ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Ele é digno, ele pagou o preço e ele ressuscitou. Veja que ele tem 7 chifres. Chifre, dentro do livro de Apocalipse, do contexto do Antigo Testamento, é um símbolo de poder. E 7 é o número da totalidade, da perfeição. Então, isso está dizendo que Cristo tem todo o poder. Cristo é onipotente. Mas tem mais um atributo. Ele tem 7 olhos, toda ciência, todo conhecimento. Ou seja, Cristo é onisciente. E Ele está em todos os lugares, os 7 Espíritos de Deus que se espalham. Ou seja, Ele é onipresente. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O que é que esse texto diz, meus irmãos? Cristo é Deus. Não tem para onde ir. Cristo é Deus. O texto é muito claro. Ele é o nosso Senhor, o Cordeiro que foi dado como morto, que venceu e recebe os atributos do mesmo Deus aqui nesse texto. Agora, vamos seguir, os irmãos, vamos ler juntos com os versículos 7 e 8. Veio, pois... E os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Amém. Então vejam, meus irmãos, que bela cena. O Cordeiro então caminha e ele toma o rolo da mão direita, a mão da força do próprio Deus, porque ele é Deus. Somente ele podia fazer isso. E somente ele pagou o preço e tem o poder de redimir o seu povo. Então, mais uma vez, lembre-se, o livro é escrito em um cenário de perseguição, as pessoas estão desesperadas, mostra-se um Deus no trono e mostra-se que Cristo reina, Cristo redime o seu povo, Cristo é o Rei, o único e verdadeiro Rei, e todos se prostram diante do Filho. Toda a criação se prostra diante do Filho, porque Ele reina, Ele é o Messias pelo que o povo orava, a raiz de Davi. Ele é digno e somente Ele pode salvar. Então veja, meus irmãos, que relato poderoso e de esperança para nós em todo o tempo. Todos se prostram e as orações dos santos, como eu disse, o Messias pelo qual o povo orava. Então veja, Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Em Cristo nós temos o amém de Deus, pois tantas quantas são as promessas de Deus, temos o amém em nosso Senhor Jesus. Os versículos 9 e 10, caminhando mais um pouco, vão dizer, e entoavam novo cântico, dizendo, digno e porque foste morto. Então veja, meus irmãos, Cristo é digno e mais ninguém. E por que esse texto diz que Ele é digno? Porque foste morto e com teu sangue compraste. Então veja, somente Cristo recebeu a ira de Deus, meus irmãos. Não existe intercessão nesse sentido. Nós intercedemos um pelos outros, mas apenas em termos de oração, de pedir a esse Deus. Mas apenas um tem o poder de salvar, porque apenas um recebeu a ira de Deus por nós. Apenas um sofreu a cruz do Calvário. E veja que apenas um nos comprou. Veja, Cristo morreu para nos comprar. Ele não morreu para comprar coisas para nós.
Ele morreu para nos comprar com alto preço, com seu sangue, para que nós não perecêssemos no inferno por toda a eternidade, porque é isso que nós merecíamos, porque ninguém era achado digno. Se Deus a qualquer momento, meus irmãos, não fosse da vontade dele salvar as pessoas, ele estaria sendo justo, se ele punisse todo mundo. Deus não tem nenhuma obrigação de salvar a ninguém, ninguém merece. Mas louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi dado como morto, mas que ressuscitou, e nele nós temos nossa redenção. E veja, mais uma vez, nós falamos que Cristo ele é dito digno, primeiramente pela criação, né, o primeiro ciclo que aí está colocado, e ele é digno porque ele morreu, e com seu sangue ele comprou. E quem ele comprou? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí, 4, né? 4 é o que em Apocalipse? Totalidade. Deus comprou para si todos aqueles que ele quis comprar. Todos aqueles foram comprados com o sangue de Cristo. Não importa qual é a etnia, qual é a época, o sacrifício de Cristo é o centro da história, meus irmãos. O mundo existe para que Cristo fosse crucificado e exaltado. Esse é o propósito de toda a criação. Então veja, e finalmente ele diz que, um pouco mais abaixo, para que nosso Deus constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós somos sacerdotes do Senhor no sentido que nós servimos diante desse Deus. Nós servimos para Ele. Nós não mais precisamos de outro intermediário, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, como o pastor leu aqui o texto de Hebreus. Cristo, de uma vez por todas, pagou o preço que era necessário. Aquele sistema de expiação apontavam para o sacrifício de nosso Senhor. Então, a gente tem um cântico crescente. Eu quero que você perceba, meu irmão, que isso aqui ele vai crescendo. Ele começa com um cântico dentro de um círculo menor, como nós lemos aí, e agora nós temos os anjos. Então veja, a gente tem os anciãos, a igreja primitiva cantando, nós temos os anjos agora. Tem mais gente cantando. Está crescendo o negócio, né? Agora a gente tem mais gente engrossando esse coro. E o que é que eles vão cantar agora? Vamos lá juntos? 11 e 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria. Amém, meus irmãos. Então veja, agora nós temos a voz de muitos anjos. Aquilo que começou com a expressão da igreja se estende agora a milhões e milhares de milhares, um número incontável de anjos. Todo o exército celestial agora louva ao Senhor, e percebam que eles louvam da mesma forma que eu li no final do capítulo 4. O louvor dado ao Filho é o mesmo louvor que foi dado ao Pai, porque Cristo é Deus. E vejam que agora eles louvam, e eles listam 7 atributos. Lembra? 7, perfeição. Quais são os 7? Veja que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7. Então, mais uma vez, a completude do ser de Deus, todos os atributos de Deus, ele é digno de receber. O Cordeiro que foi dado como morto, está ressuscitado, ele é digno de receber toda a glória, porque ele é Deus. Então veja, meus irmãos, mais uma vez, que mensagem poderosa. No meio da perseguição, meus irmãos, não se desesperem, porque Deus está no trono. Amém. E aquele que foi morto na cruz, aquele pelo qual vocês pregam, estão sendo perseguidos, ele já ascendeu aos céus. Vejam que isso aqui não é um acontecimento futuro. Isso aconteceu quando Cristo pagou o preço e ascendeu aos céus ressuscitado. Isso já aconteceu, meus irmãos. Nós estamos tendo aqui uma visão celestial que nos foi dada. Cristo já ascendeu, Cristo já tomou esse rolo, Cristo já está executando seus decretos. Não é um tempo futuro, Cristo já é rei. Se alegrem, meus irmãos, o Cordeiro venceu.
aquele que morreu por nós, ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. O nosso Senhor está ressuscitado e ele já tirou esse livro, ele já está com esse rolo em suas mãos, ele já executa os seus planos redentivos, a história caminha para o seu fim. Então vemos, meus irmãos, para encerrar os versículos 13 e 14, vamos lembrar que a gente está expandindo o negócio, né? A gente começou com a igreja, aí os anjos entraram no coro, e agora, vamos começar de novo? Então ouvi que toda criatura que há no céu, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, amém. Amém, meus irmãos. Vejam, aquilo que começou dentro de um círculo pequeno vai crescendo e agora enche toda a criação. Todo o universo está cheio do louvor da glória de Deus. Todo o universo se prostra diante do Cordeiro. Ele reivindicou para si toda a glória. Não é que Cristo já não tivesse essa glória, mas de certa forma aqui ele se torna um agente redentivo no cronos, aos nossos olhos, no tempo. Ele agora concilia a justiça de Deus com o seu amor pelos seus. O louvor que foi crescendo, 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 agora iguala aquele que está sentado no trono e o Filho. Veja, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ou seja, o louvor que é devido ao Pai é devido ao Filho, porque o Filho é Deus. Não tem para onde correr. Esse texto bate nesse ponto insistentemente. O Filho tem o mesmo poder de Deus. Ele tomou o livro e ele executa os decretos, para que depois, como nós lemos pela manhã, ele se submeta ao Pai, que Deus seja tudo em todos. Vejam, meus irmãos, mais uma vez, 4 atributos: louvor, honra, glória e domínio. A totalidade, mais uma vez, a totalidade da glória é para a exaltação do nome do Cordeiro. Meus irmãos, vou trazer algumas aplicações para que a gente encerre. Primeiro ponto, Deus está no trono, como nós vimos nesse texto, como foi reiteradamente colocado, e em tempos de perseguição, olhe para o alto. João trouxe essa carta, o Senhor trouxe essa carta através de João, como uma ferramenta preciosa, não como uma forma de colocar medo em ninguém. O Apocalipse é um livro que tira o véu e mostra um Deus soberano que conduz a história para a sua glória. É um livro que mostra a vitória do Cordeiro. É um livro que mostra que os planos de Deus vão ser executados. Não importa quantas figuras apareçam. Não importa se a besta se levanta do mar, não importa se levanta o homem da iniquidade, Deus vai consumar os seus planos. O Cordeiro já venceu. Então vejam, meus irmãos, toda a história é sobre Cristo. Cristo é descrito como o Cordeiro que foi dado como morto desde a fundação do mundo. Colossenses 1, 15 a 20 diz: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Vejam, o Deus não aparecia com forma no Antigo Testamento, mas olhe para Cristo. Cristo é a imagem desse Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vejam, meus irmãos, o mundo foi criado para a glória de Deus, nós sabemos disso, mas Deus escolheu manifestar a sua glória através da sua graça. E onde a graça desse Deus é mais manifesta? Na cruz. Cristo concilia, nenhum homem era achado digno de abrir o livro. Se Deus simplesmente declarasse o homem justo, salvasse o homem sem uma punição, ele estaria abrindo mão de sua justiça. Mas Deus, ele concilia o seu amor. Deus faz aquilo que era impossível aos olhos dos homens.
Deus concilia a sua justiça e seu amor na cruz. E a criação, ela existe para que Cristo morresse e ressuscitasse e recebesse toda a glória pelos séculos dos séculos, meus irmãos. Então veja, jamais nada saiu do controle desse Deus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E esse mesmo Cristo que é rei, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou, como o pastor pregou pela manhã. Cristo ressuscitou e nós que estamos com ele também ressuscitaremos, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja que grandiosidade, meus irmãos. Cristo morreu, Cristo é rei, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Ele é o nosso Senhor, aquele que nos salva, aquele que morreu na Páscoa dos judeus e ressuscitou. Ele detém o poder da história. Ele julgará a todos. E veja, se você que está nos escutando, ou alguém aqui, ainda acha que de algum modo não se prostrou diante desse Cordeiro, hoje é o dia aceitável. Você não sabe quando virá o tempo do seu julgamento. Você não sabe quando você morrerá. Você não sabe quando o Senhor desvelará os céus e encerrará os tempos. Chamará todos para serem julgados. E como nós dissemos, ninguém é digno. Ou você está escondido sobre o sacrifício do Cordeiro, ou você perecerá por toda a eternidade do inferno. Então, vá até Deus hoje, se você ainda não foi, se arrependa e creia que há salvação nesse Cordeiro. Aquele que morreu por pecadores arrependidos, mas aquele que ressuscitou, que é aquele que voltará. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tão grande dádiva, meu Deus. Ó Senhor, Tu salvaste pecadores, Pai. Tu pagaste o preço no tempo que Tu determinaste, Deus, e escolheste um povo para si, meu Deus. Não por nosso mérito, meu Deus, porque nada nós podemos fazer, Pai. Pela força do Teu braço, meu Deus, Tu conduziste toda a história para a Tua glória, meu Senhor. Tu conduziste todas as coisas, Pai. Tu permaneces no trono, meu Deus, e tudo acontece, meu Deus, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque Tu nos concedeste, Deus, sermos achados em Cristo, meu Deus. Pai, sobra Teu Espírito, meu Deus, e nos enche, meu Deus, de Teu Espírito, meu Pai. Pai, nós bem sabemos, Pai, que Tu nos concedeu na nossa conversão, meu Deus, o Santo Espírito. Pai, então faz operar em nós, meu Deus, a santificação, meu Deus, sem a qual ninguém verá Deus, meu Pai. Deus, Pai, nos confronta, meu Deus, nos concede arrependimento, meu Deus, nos concede caminhar para Ti, meu Deus, confiantes que a história tem um fim determinado por Deus, Pai. Os Teus decretos já estão executados, meu Deus. Cristo, meu Deus, já executa os Teus decretos, meu Pai. Cristo já tomou esse livro, meu Deus, e Cristo já executa o fim da história, meu Deus. Pai, nós clamamos pela Tua volta, meu Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Pai, consuma a Tua obra, Pai. Leva a Tua igreja, meu Deus. Clamamos a Ti, meu Senhor. Consuma o Teu plano, meu Deus. Leva Teu povo para si, meu Deus, para a Tua glória, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, o perdão dos nossos pecados, meu Pai, nessa noite, que Tu nos conduza para Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é o texto da ceia, 23 a 27. Vamos ler em uníssono. 1